Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto. Nós estamos aqui numa videoaula discutindo o fascículo Teoria Política organizado pelo professor Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira para a Universidade Aberta do Brasil. Muito bem, nós estamos discutindo aqui nessa videoaula o capítulo 2, intitulado pelo professor Adriano como sendo Teoria Política na Antiguidade, Ética e Política. Bom, esse capítulo 2, fundamentalmente, ele possui três grandes eixos de discussão e que eu vou aqui tentar organizá-lo fazer uma interpretação desse capítulo a partir desses três eixos. O primeiro eixo diz respeito aos sofistas, né? Um grupo existente na Grécia, como que de pensadores ou ambulantes, eles andavam de cidade em cidade, e em troca de algum pagamento eles lecionavam, ensinavam de astronomia, a política, passando por várias outras questões. E o que os sofistas defendiam? Defendiam, em primeiro lugar, que qualquer um poderia participar da vida política. Tá? Não deveria existir qualquer espécie de restrição à participação das pessoas. É interessante que essa afirmação dos sofistas, ela, na verdade, num primeiro momento pode gerar uma interpretação, digamos, uma impressão, melhor dizendo, de que os sofistas eram pessoas absurdamente liberais, e não é bem isso, tá? A ideia é que, por que as pessoas poderiam participar? Porque, e aí entram duas outras considerações dos sofistas. Primeiro, porque existia, segundo eles, uma lei natural que guiava o comportamento humano, tá? E essa lei natural acabava gerando uma segunda questão, uma outra consequência, que, consequentemente, o comportamento humano ele não poderia sofrer qualquer espécie de alteração. Ou, em outras palavras, tá? Não há como aperfeiçoar moralmente os indivíduos, na medida em que há uma coisa que é externa aos indivíduos, que controla, que administra, que guia o seu comportamento. Então, a ideia de uma participação absoluta de todas as pessoas na vida política, defendida pelos sofistas, pressupunha que, no final das contas, existia uma previsibilidade. Ou seja, por que todos poderiam participar? Porque, no fundo, todos nós saberíamos qual seria o comportamento de todas as pessoas. Quer dizer, é previsível isso. Então, não há novidade nesse tipo de coisa. Não há tecnicamente mudança, dado que todos nós seríamos reféns dessa lei natural. Né? Nesse sentido, há uma crítica tremenda ao modelo sofista, que será inicialmente defendida por Sócrates, tá? Que não deixou, todos nós sabemos, nada escrito. As coisas que conhecemos chegam até nós fundamentalmente por Platão, além de outros autores gregos, particularmente do teatro. E o que Sócrates defendia? Tá? Primeiro, apresentando sob a forma de uma pergunta. Era possível ensinar a virtude às pessoas? É possível fazer com que as pessoas se tornem virtuosas? Tá? Nesse sentido, Sócrates vai apresentar a nossa história das ideias, digamos assim, um ponto bem importante e que, na verdade, nós trazemos isso até os dias de hoje, tá? Que é a ideia de uma função educativa da polis, né? A polis, que é o centro urbano, mas que é o centro de sociedade, que é a própria definição mais acabada do que seria a vida social e política grega. Ora, o que acontece então? Se é possível, então, educar pela polis, pela vida política, se é possível educar as pessoas por essa vida social, significa dizer, então, que aquele grau de previsibilidade apresentado pelos sofistas era, segundo Sócrates, um erro. Havia um engano da parte dos sofistas ao acreditar que existia uma lei natural que comandava os homens. Não, na verdade, os homens poderiam se modificar. Tá? Todavia, tá, essa modificação defendida por Sócrates por meio de um ato pedagógico, né, é uma ação que ele também percebe limitações, na medida em que ele vê que esses indivíduos
por mais que pudessem ser educados, eles também possuíam seus embargos, seu grau de elasticidade. Ou seja, eu posso educar sim, eu posso transformar as pessoas, porém as pessoas são diferentes. Tá? Tem gente que pode mais, tem gente que pode menos. Então, no final, o que Sócrates colocava? Há uma hierarquia na sociedade. Tá? E essa hierarquia fazia com que aquelas pessoas que estavam no topo dessa pirâmide possuíssem um grau maior, uma capacidade maior de entendimento e, consequentemente, uma capacidade maior de administração e até de educar as demais pessoas, enquanto que aqueles que se aproximavam da base dessa pirâmide, essas pessoas teriam uma capacidade intelectual menor, tá? Fazendo com que existisse uma hierarquia social inevitável, ainda que a gente pudesse modificar o comportamento de cada uma delas. Mas dificilmente uma pessoa da base chegaria ao topo dessa pirâmide. Tá? É interessante que esse argumento socrático vai aparecer depois com toda a força em Platão, o seu mais famoso discípulo. Né? E Platão, essa coisa dessa hierarquia social aparecia de que maneira? Tá? Na maneira que ela era defendida por Platão naquilo que a gente ficou conhecendo como governo dos sábios, ou, conforme o professor Adriano coloca no seu texto, uma clara aristocracia, tá? Ou que nós poderíamos dizer uma aristocracia de sábios, tá? No final das contas. E o que seria isso? Tá? Eu tenho um grupo de pessoas que é mais capaz, que é mais virtuoso, tá? Naturalmente ele possui essa capacidade e tem, portanto, uma natural capacidade também de aprendizado. Tá? Fazendo com que essa pessoa pudesse ser educada da melhor maneira para que ela comandasse o meio social. Tá? Mas isso a partir da sua capacidade intelectual. Era isso que era levado em conta por Platão, era isso que era defendido por ele e é isso que acabou sendo conhecido como governo dos sábios. Tá? E mais do que isso, era importante esses sábios, essa aristocracia intelectual, digamos assim, governar a sociedade. Por quê? Tá? Porque, segundo Platão, tá? Ora, só era possível a felicidade das pessoas, ela está totalmente vinculada ao ordenamento social. Então, vamos lá. Eu, Antônio Marcelo, só posso ser feliz na medida em que a sociedade a qual me vinculo, ela esteja bem organizada. E essa sociedade, por sua vez, estará bem organizada na medida em que, tá, ela for administrada por pessoas sábias. Né? Então, é interessante que essa defesa da coisa, desse argumento platônico, obviamente um argumento lógico aí. Então, de novo, eu tenho sábios governando, sábios que vão melhor organizar a sociedade, e melhor organizando a sociedade, eu posso ser feliz. O ponto-chave aí para que a gente possa definir essa melhor organização social, qual seria? Segundo Platão, tá? A ideia de que é preciso identificar as características de cada pessoa, como cada pessoa pode melhor se inserir no meio social. Feito isso, e isso só pode ser feito por uma pessoa sábia, aí ela ocupará a melhor condição social, a melhor profissão. Fazendo isso, ela poderá ser feliz e toda a sociedade estará bem organizada. Muito obrigado a todos. A gente encerra aqui a explicação do capítulo 2. Numa próxima videoaula a gente continua. Até lá!